O milagre que libertou Rafael, quando a fé venceu a síndrome de Moebius. Rafael sempre foi um homem forte. Trabalhador, pai de 2 filhos, marido dedicado, ele carregava a família nas costas com orgulho. Mas há 3 anos, uma sombra começou a se estender sobre sua vida. Primeiro foram os espasmos faciais, depois a dificuldade para piscar, até que um dia, ao olhar no espelho, ele não reconheceu mais seu próprio rosto. Os músculos de um lado da face estavam paralisados, como se alguém tivesse desligado metade de suas expressões. O diagnóstico veio como uma facada: síndrome de Moebius, uma doença rara que afeta os nervos cranianos, deixando o rosto imóvel, a fala arrastada e, em muitos casos, a visão comprometida. Os médicos foram claros: não há cura. Com terapia você pode melhorar um pouco a mobilidade, mas nunca será como antes. Rafael tentou aceitar, mas como explicar para os filhos de 7 e 10 anos por que o papai não sorria mais? Como segurar as lágrimas da esposa, Mariana, que via o marido se fechar em silêncio, envergonhado de sair de casa? As contas se acumulavam. As sessões de fonoaudiologia e fisioterapia consumiam o pouco que sobrava do salário de mecânico. E pior que a doença, era a sensação de que Deus havia se esquecido dele. Até que uma tarde, enquanto consertava um carro na oficina, um cliente, um homem de voz firme e olhos brilhantes, percebeu seu rosto e perguntou: irmão, você já levou esse problema para Jesus? Rafael riu amargamente. Já rezou tanto que até cansei, meu irmão. O homem, que se apresentou como pastor Douglas da Igreja Universal do Reino de Deus, olhou nos seus olhos e disse algo que o marcou: fé não é rezar cansado. Fé é lutar até ver a vitória. Na minha igreja, Deus faz o impossível. Venha domingo, às 10 horas. Não é para você perder tempo, é para ganhar a sua vida de volta. No domingo seguinte, Rafael entrou na Universal arrastando os pés, mais por não ter desculpas do que por esperança. O templo estava cheio, o som dos louvores vibrava nas paredes e no altar, o pastor falava sobre a corrente de oração que quebranta qualquer maldição. Deus não é autor de doença. Ele é o Deus que sara, que libera, que restaura. Rafael sentou no fundo, de braços cruzados, mas algo dentro dele estremeceu quando uma mulher no altar gritou: estou livre do câncer, levantando um exame médico negativo. Mariana, ao seu lado, chorava baixinho. Na hora da oração, o pastor chamou: quem aqui está com uma doença que os médicos disseram que não tem cura? Venha para a frente. Rafael hesitou, mas Mariana o empurrou suavemente. Vai, amor, não custa tentar. Tremendo, ele subiu os degraus do altar. O pastor o recebeu, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Rafael nunca havia sentido. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição sobre a sua vida. Essa doença não veio de Deus, veio do inimigo, e hoje ela sai. Em seguida, um obreiro ungiu sua testa com óleo consagrado, enquanto a congregação gritava: glória a Deus. Rafael sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As lágrimas vieram sem controle. Senhor, se o Senhor existe, me ajuda, sussurrou. O pastor então anunciou: irmãos, vamos fazer uma vigília de oração nesta sexta-feira. Quem quiser ver o milagre, tem que buscar com jejum e fé. Naquela sexta-feira, Rafael voltou à igreja, dessa vez determinado. Participou da fogueira santa, onde os fiéis oravam em voz alta, declarando promessas de Deus. O pastor ensinou sobre o poder do dízimo e das ofertas como ato de fé. Quando você dá a Deus o que é dele, ele devolve o que é seu com milagres. Rafael, que nunca havia dizimado, colocou na sacola de ofertas o pouco que tinha, R$ 200, dinheiro que guardava para um remédio. Se Deus é fiel, ele vai me mostrar, pensou. À meia-noite, durante a oração, o pastor chamou os enfermos para a frente. Rafael foi um dos primeiros. Desta vez a unção foi mais forte. O pastor segurou seu rosto e ordenou: nervos, sejam restaurados em nome de Jesus. Moebius, sai agora. Rafael sentiu um calor intenso no lado paralisado da face. De repente, um formigamento. Depois, uma contração leve. Mexa o rosto, irmão, gritou o pastor. Rafael tentou. E então, seu lábio esquerdo tremeu. Seus olhos piscaram. Uma lágrima escorreu do olho que há meses não fechava sozinho. A congregação explodiu em glórias. Mariana correu para o altar, abraçando-o, gritando: Deus é fiel. Deus é fiel. Rafael tocou o próprio rosto, incrédulo. Estou sentindo. Estou mexendo. O pastor sorriu. Isso não é emoção, irmão. Isso é milagre. A doença saiu, mas você tem que persistir na fé. Venha todas as terças na corrente de libertação, traga sua família, e não pare de buscar a Deus. Nos dias seguintes, Rafael voltou à igreja como um homem novo. Os médicos, ao vê-lo, ficaram estarrecidos.
Isso não tem explicação científica, disse um neurologista. Mas Rafael sabia, a explicação era Jesus. Ele começou a dizimar fielmente, participou de todas as campanhas de fé e em 3 meses, recuperou 80% dos movimentos faciais. Hoje, 2 anos depois, ele está curado. Não apenas do corpo, mas da alma. Agora, toda terça-feira, Rafael está no altar da Universal, não mais como um necessitado, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. Ele conta sua história para centenas, sempre terminando com a mesma frase: Deus não muda a sua situação se você não mudar a sua posição. Se você está doente, endividado, quebrado, corra para a Igreja Universal. Lá Jesus está esperando para fazer por você o que fez por mim. E quando perguntam qual foi a maior lição, Rafael responde com os olhos brilhando: a fé não é esperar o milagre. É agir como se ele já tivesse acontecido. Rafael não imaginava que sua vida se tornaria um farol de esperança para tantos. Mas Deus tinha planos maiores. Um dia após um culto, uma mulher chamada Marisa se aproximou dele com lágrimas nos olhos. Ela segurava uma foto de seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, que nasceu com uma doença rara nos ossos e nunca havia andado. Os médicos disseram que era irreversível. Irmão Rafael, o Senhor disse que Jesus curou sua face. Será que ele pode curar as pernas do meu filho? Perguntou, com a voz embargada. Rafael olhou para aquela mãe desesperada e sentiu o mesmo fogo que um dia o impulsionou a não desistir. Claro que pode, irmã. Mas não é só orando em casa. Você tem que trazer o Lucas aqui no altar. Tem que crer que, quando ele pisar neste chão sagrado, algo vai mudar. Marisa assentiu, enxugando as lágrimas. Na terça seguinte, ela voltou com o menino nos braços, frágil, mas com um sorriso tímido. O pastor orou por Lucas, ungindo suas perninhas atrofiadas. Rafael, emocionado, se ajoelhou ao lado, segurando a mão do garoto. Jesus, o mesmo que me tocou, toca este menino agora, clamou. Os irmãos da igreja começaram a louvar, e de repente, Lucas mexeu os dedinhos do pé. Marisa gritou, incrédula. Ele nunca fez isso, chorava. O pastor então desafiou: irmã, solte seu filho. Deixe ele tentar se levantar. Com medo, mas cheia de fé, Marisa obedeceu. Colocou Lucas no chão, segurando-o pelas axilas. O menino tremia, mas, aos poucos, foi apoiando os pezinhos no chão. Primeiro um passo cambaleante, depois outro. E então, diante de todos, Lucas deu 3 passos sozinho. A igreja explodiu em glórias a Deus. Marisa caiu de joelhos, abraçando as pernas do filho, enquanto Rafael, com lágrimas nos olhos, agradecia: Senhor, mais uma vez tu mostraste que não há impossíveis para ti. Mas a história não parou por aí. Alguns meses depois, um homem de terno surrado entrou na Universal arrastando os pés, com o rosto marcado pelo desespero. Era João, um ex-executivo que perdera tudo, a empresa, a família e, por último, a vontade de viver. Ele cheirava álcool e tinha olheiras fundas. Pastor, eu não aguento mais. Ou Deus me ajuda hoje ou eu me jogo da ponte, desabafou com a voz rouca. O pastor não hesitou. Chamou Rafael e outros obreiros, e juntos oraram por João como se ele fosse o único homem na terra. Rafael lembrava-se bem daquela dor, daquele vazio. Irmão, eu também já me senti assim. Mas Deus não te trouxe aqui para te deixar. Ele te trouxe porque tem um milagre com o seu nome. Falou, colocando a mão no ombro do homem. João chorou como uma criança. Naquela noite, ele entregou sua vida a Jesus. E algo sobrenatural aconteceu. Uma paz que ele não sentia há anos encheu seu coração. Nos dias seguintes, João voltou todos os dias. Participou da campanha dos 7 dias de jejum, devolveu o que havia roubado no passado, e começou a trabalhar como voluntário na igreja, ajudando outros que, como ele, estavam quebrados. 3 meses depois, João estava de terno novo, não mais surrado, mas impecável. Ele havia reconquistado a confiança da família, arrumado um emprego honesto e, o mais importante, encontrado um propósito: levar esperança a quem não tinha mais. Eu vim aqui para me matar, mas Deus me deu uma nova vida. Hoje eu sou um homem de negócios novamente, mas agora trabalho para o reino. Testemunhava com os olhos cheios de gratidão. Rafael, ao ver tudo aquilo, entendia cada vez mais o plano de Deus. Sua cura não era só para ele. Era para que muitos vissem que onde o homem diz é impossível, Deus diz eu sou possível. E assim, a cada terça-feira, mais vidas eram transformadas. Uma senhora com câncer terminal recebeu o diagnóstico de remissão inexplicável. Um casal à beira do divórcio renovou as promessas de amor no altar. Um jovem viciado em drogas foi libertado e hoje é obreiro. A Igreja Universal se tornou para Rafael não apenas um lugar de milagres, mas um hospital de almas.
Um lugar onde Deus não apenas cura, mas restaura, não apenas liberta, mas transforma. E ele, que já foi um homem de rosto paralisado e coração partido, agora sorria ao ver a fila de pessoas que chegavam com dor, mas saíam com fé. Quando eu entrei aqui, eu só queria meu rosto de volta. Mas Deus me deu muito mais, Ele me deu uma família, uma missão, uma razão para viver, dizia Rafael, olhando para o altar lotado. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta crer, basta correr para os seus braços. Rafael não imaginava que suas palavras ecoariam tão forte na vida de quem o ouvia. Enquanto ele testificava nos fundos do templo, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito um envelope amarelado. Dentro dele, um exame médico que confirmava o pior: câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado a ela apenas alguns meses de vida. Ela veio à igreja arrastada pela irmã, mais por desespero do que por fé. Se Deus existe, que me mostre agora, sussurrou, com lágrimas escorrendo enquanto Rafael falava de restauração. Naquele mesmo instante, como se o Espírito Santo soprasse direto em seu coração, ela sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido diante daquela sentença de morte. Quando o pastor fez o apelo final, convidando quem precisava de um milagre a vir à frente, Marisa hesitou. Mas então lembrou das palavras de Rafael: basta crer, basta correr para os seus braços. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e caminhou até o altar, o envelope ainda na mão. O pastor orou por ela com uma autoridade que Marisa nunca tinha visto. Não foram palavras bonitas ou longos sermões, foi uma oração curta, direta, como se ele estivesse falando com um pai que já conhecia a dor daquela mulher. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Onde os homens disseram não tem jeito, o Senhor diz eu tenho o poder. Cura esta filha, em nome de Jesus. A congregação respondeu com um amém tão forte que pareceu abalar as paredes. Marisa voltou para casa naquela noite com uma certeza inexplicável. Ela não ia morrer. Não daquele jeito. Não naquela hora. Na manhã seguinte, ela marcou uma nova consulta, não para confirmar a doença, mas para buscar uma segunda opinião. O médico, espantado, revisou os exames antigos, fez novos testes e, depois de horas de silêncio no consultório, olhou para ela com os olhos arregalados. Não tem mais nada. Não há sinal do tumor. É como se ele nunca tivesse existido. Ela voltou correndo para a igreja, dessa vez não com um envelope de morte, mas com um relatório médico que os próprios especialistas não conseguiram explicar. Na porta do templo, Rafael a reconheceu. Era a mulher que chorava no fundo na semana passada. Quando ela lhe mostrou o papel, ele sorriu e disse: isso não é surpresa para mim. Deus faz o que os homens dizem que é impossível. E ele nem começou ainda. Mas o milagre de Marisa foi só o começo de uma onda que varreu aquele bairro. Um homem que arrastava uma perna atrofiada há anos jogou a muleta no altar e saiu pulando. Uma mãe que chorava pela filha desaparecida recebeu uma ligação no celular durante o culto. A menina tinha sido encontrada ilesa, a quilômetros dali, sem nenhuma explicação lógica. Cada testemunho parecia acender uma chama na fé de quem ouvia. Rafael, que agora servia como obreiro, via aquilo com os olhos cheios d'água. Ele, que já tinha sido curado da paralisia, entendia que aqueles milagres não eram coincidências. Eram provas de que Deus ainda fala, ainda age, ainda escolhe lugares como aquele templo para manifestar seu poder. As pessoas pensam que milagre é só o corpo sarar, ele costumava dizer nos cultos. Mas o maior milagre é ver uma vida quebrada se levantar com propósito. É ver um coração morto voltando a bater por Jesus. E foi assim que a igreja daquele bairro, que antes passava despercebida, virou um farol. Gente de outras cidades começou a chegar, atraída pelos relatos que se espalhavam como fogo. Médicos céticos vieram investigar e saíram abalados. Jornais locais tentaram explicar, mas as explicações humanas sempre faltavam diante do sobrenatural. Rafael, Marisa e tantos outros se tornaram vivas provas de que, quando Deus move sua mão, nada fica igual. O que era desespero vira esperança. O que era fim vira recomeço. E o que era uma simples igreja de bairro vira um pedaço do céu na terra, onde o impossível se torna rotina para quem crê. Se você está lendo isso e pensa que seu caso é sem solução, Rafael costuma dizer, olhando nos olhos de quem o escuta, vem aqui. Não é religião, não é teoria, é Deus fazendo o que só Ele pode fazer. E Ele não faz acepção de pessoas. Se fez por mim, se fez por Marisa, vai fazer por você também. A questão não é se Ele pode. É se você está disposto a dar o primeiro passo. E assim, entre lágrimas, sorrisos e corações transformados, a obra continua. Porque onde há fé, Deus não fica em silêncio. E onde há um altar, sempre há espaço para mais um milagre.
Naquela mesma semana, uma mulher chamada Ana chegou à igreja arrastando mais do que o próprio corpo. Ela carregava um fardo que ninguém via, mas que a esmagava por dentro. Há 3 anos, desde que seu filho Lucas, então com 10 anos, havia sido atropelado em frente à escola, Ana vivia em um limbo entre a raiva e a culpa. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria, que a lesão na medula era irreversível. Ela orou, chorou, fez promessas, mas o silêncio parecia ser a única resposta. Até que certa madrugada, enquanto assistia a um culto pela internet, ouviu o testemunho de Rafael. Algo dentro dela estremeceu. Não era esperança, ainda não. Era apenas e se, que não a deixava em paz. Quando entrou na igreja, Ana não conseguia olhar para ninguém. Sentou-se no último banco, os olhos fixos no chão, como se temesse que se olhasse para cima, Deus a visse e dissesse: para você não. Mas então, a voz do pastor cortou o ar como uma lâmina de luz. Hoje tem alguém aqui que está prestes a desistir, mas Deus está dizendo: eu não esqueci de você. O que eu comecei, eu vou terminar. Ana sentiu o coração disparar. Não era coincidência. Não podia ser. No final do culto, enquanto as pessoas se aproximavam do altar, ela permaneceu imóvel. Até que uma irmã da igreja, Dona Maria, aquela que já tinha visto tantos milagres que não duvidava mais de nada, sentou-se ao seu lado. Filha, Deus não te trouxe até aqui para te deixar assim, ela disse, segurando a mão trêmula de Ana. Leva seu menino no próximo culto de oração. Não é para pedir, é para receber. Ana queria acreditar, mas o medo era um muro. E se nada acontecer? Dona Maria sorriu, daquele jeito que só quem já viu o sobrenatural entende. Aí a gente volta no outro culto. E no outro. Até ver. No sábado seguinte, Ana entrou na igreja empurrando a cadeira de rodas de Lucas. O menino, agora com 13 anos, olhava ao redor com curiosidade, sem entender por que a mãe estava tão nervosa. Quando o pastor chamou os enfermos à frente, ela hesitou. Mas então, como se uma força a puxasse, Ana se levantou e, com lágrimas escorrendo, levou Lucas até o altar. As mãos dos obreiros se estenderam sobre ele. Os cânticos subiram. E então, algo aconteceu. Primeiro, foi um formigamento nas pernas de Lucas. Ele franziu a testa, confuso. Mãe, eu tô sentindo. Ana não teve tempo de reagir, porque de repente o menino segurou suas mãos, tentou se levantar e se levantou. No início trêmulo, como um filhote aprendendo a andar. Depois com mais firmeza. A igreja explodiu em gritos, choros, louvor. Ana caiu de joelhos não de dor, mas de gratidão. Lucas, agora em pé, olhava para as próprias pernas como se fossem um milagre. E eram. Naquela noite, enquanto Ana contava a história para a família pelo telefone, ela ouviu a voz de Dona Maria ao fundo na igreja, dizendo a alguém: viu? Eu não falei? Deus não desiste. Nunca. E Ana soube, no fundo da alma, que aquela não era apenas a história de um menino que voltou a andar. Era a história de uma mãe que voltou a crer. De uma igreja que mais uma vez provou que onde há fé o impossível é só uma questão de tempo. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente se torna depois dele. Os dias que se seguiram foram como um sonho que Ana não queria que acabasse. Lucas, que antes passava as manhãs observando pela janela as outras crianças correndo na rua, agora era uma delas. No início mancava um pouco, como se ainda estivesse se acostumando com a ideia de que aquelas pernas realmente o sustentavam. Mas a cada passo a confiança crescia. E com ela crescia também algo dentro de Ana, uma paz que ela não sentia há anos. Na primeira vez que Lucas subiu os degraus da igreja sozinho, sem muletas, sem ajuda, os irmãos se aglomeraram ao redor, cantando hinos de gratidão. O pastor, com os olhos brilhando, colocou a mão no ombro do menino e disse: isso aqui não é só para você, filho. É para todo mundo ver que Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E faz hoje, aqui, no meio da gente. Mas nem tudo foi fácil. Havia noites em que Ana acordava de repente, com o coração apertado, medindo se não tinha sido tudo ilusão. Até que ouvia, vindo do quarto de Lucas, o barulho de passos. Ele andando de um lado pro outro, como se quisesse provar para si mesmo que era real nessas horas. Ela sorria no escuro e sussurrava: obrigada, Senhor. Obrigada por não me deixar desistir. A notícia do milagre se espalhou rápido. Pessoas de outras cidades começaram a vir à igreja, não só por curiosidade, mas porque precisavam de esperança. Uma senhora com um tumor incurável, um jovem viciado em drogas que a família já havia dado como perdido, um casal que não conseguia ter filhos há anos. Todos chegavam com suas dores, e todos ouviam a mesma história, a de um Deus que não fecha a porta quando a gente bate. Um domingo, durante o culto, uma mulher chamada Rosa se levantou no meio da congregação. Com lágrimas nos olhos, ela contou que havia sonhado com Lucas na noite anterior,
No sonho, ele estava correndo e me disse: "Não desista, tia. Deus vai te curar também." Rosa tinha uma doença nos rins e os médicos haviam dito que precisaria de um transplante urgente. Mas naquela manhã, os exames mostravam que seus rins estavam funcionando normalmente. "Eu não vim aqui só para contar isso", ela disse, segurando o papel do médico. "Vim para dizer que se Deus fez por Lucas por mim, Ele faz por você também." O pastor então fez algo que marcou a todos. Pegou um pedaço de papel e uma caneta e escreveu: "Aqui nesta igreja Deus ainda opera milagres. Lucas caminha. Rosa está curada. E o próximo pode ser você." Colou o papel na parede do fundo do templo, onde todos pudessem ver ao entrar. Com o tempo, aquele espaço se encheu de outros depoimentos, fotos, cartas, nomes de pessoas que tinham recebido suas próprias respostas. Lucas, que antes era tímido, passou a ter um jeito especial de falar com quem chegava desesperado. Ele não pregava, não dava sermões. Só sorria e dizia: "Se Deus fez por mim, Ele faz por você. Só não desista." E as pessoas acreditavam. Porque quando o menino que os médicos disseram que nunca mais andaria está ali, em pé, olhando nos seus olhos, é difícil duvidar. Ana, que antes vivia com medo do amanhã, agora acordava com expectativa. Ela começou a ajudar na igreja, levando café para os visitantes, orando com quem chegava quebrado. Um dia, enquanto arrumava as cadeiras depois do culto, uma moça jovem se aproximou chorando. "Irmã, meu filho tem a mesma doença que o Lucas tinha. Os médicos falam que não tem jeito." Ana abraçou aquela mulher como se fosse ela mesma anos atrás. E então, com voz firme, disse: "Vem aqui. Vamos orar. Porque se Deus abriu uma porta para mim, Ele abre para você também." E assim, a história de Lucas se tornou uma semente. Não era só sobre pernas que voltaram a andar, mas sobre corações que voltaram a crer. Sobre uma igreja que, em vez de desanimar diante das batalhas, se levantava mais forte. Porque milagre, eles aprenderam, não é só o que acontece no instante. É o que continua acontecendo depois, nas vidas transformadas, nas famílias restauradas, nas pessoas que, como Ana, descobrem que a fé não é só para quando tudo está bem, mas especialmente para quando tudo parece perdido. E toda vez que Lucas corria pelo pátio da igreja com as crianças atrás dele, rindo, era como se Deus estivesse dizendo mais uma vez: "Eu estou aqui, e não vou parar." O milagre que não acabou. Aquela noite, enquanto a igreja se reunia em gratidão, Ana seguiu Lucas até o altar. Ajoelhou-se, não com lágrimas de desespero, mas de rendição. "Se o Senhor fez isso por ele, pode fazer por mim", sussurrou. E ali, entre as mãos calejadas de quem já tinha perdido a esperança, algo mudou. Não houve relâmpagos nem vozes do céu, apenas uma paz que encheu o peito como um rio depois da seca. Quando se levantou, seus passos não eram mais os de quem arrastava o peso do passado, mas os de quem havia encontrado um novo caminho. Anos depois, a história de Lucas ainda era contada, mas não como um fato isolado. Era parte de uma teia maior. Ana, que abriu um abrigo para mulheres quebrantadas. O pastor, que passou a ensinar que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de segui-lo mesmo no escuro. E as crianças que, brincando no pátio, aprendiam que milagres não são só curas, mas também o pão compartilhado, o perdão dado, a mão estendida no momento certo. Porque o maior milagre não foi Lucas andar, foi o povo entender que Deus não nos tira das batalhas, mas entra nelas conosco. E assim, a cada risada no pátio, a cada história de restauração, a igreja descobria: a fé não é um final feliz, é uma jornada onde, mesmo nas cicatrizes, Deus escreve sua assinatura. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho, AP 12:11. O milagre nunca foi só de Lucas. Era de todos que, como ele, ousaram acreditar que Deus ainda fala, até quando o silêncio parece responder.